Olá, você vai assistir agora uma mensagem gravada aqui na nossa Igreja Quadrangular Central Parobé. Compartilhe com o máximo de amigos e com o máximo de pessoas possível. Um forte abraço, vamos crescer! Atos 14:3. Louvado seja o nosso Deus. Milagres pela palavra. Hoje nós vamos crescer um pouco mais, irmãos, aqui em nome de Jesus. Vamos crescer um pouco mais. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Vamos lá, gente. O pastor vai falar sobre a graça de novo. Ele não tem outra coisa para falar, né, irmãos? A gente tem que falar sobre o amor de Deus, sobre Cristo, né? Não espera que eu vou vir aqui ameaçar vocês com o fim do mundo. Só tem coisa boa do altar aqui, sempre. Então, e tudo aquilo que a gente fala bastante, a gente aprende bastante. A nossa igreja sabe ser leal, porque a gente pregou bastante sobre isso. A igreja sabe tratar uns com honra, né? Os líderes, os irmãos com honra, porque a gente pregou bastante sobre isso. Então, a mensagem, ela tem um poder, que hoje nós vamos pregar aqui, um poder de operar milagre em nós. Então, olha só o que acontece aqui com Paulo e Barnabé. Diz assim: detiveram-se, pois, muito tempo, falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça. Como? Permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios. Aí nós vamos ler alguns textos mais, irmãos, mas eu gostaria que você prestasse bem atenção aqui, porque hoje nós vamos aprender o que realmente é milagre. Então, o texto que nós lemos aqui fala de Paulo e Barnabé. E você vê que a palavra diz assim: enquanto eles pregavam a mensagem, enquanto eles pregavam o evangelho, o Senhor, eles ministravam a mensagem da graça de Deus, a palavra da sua graça, né? O evangelho que nós temos conhecido, que Deus tem revelado a nós. Enquanto eles pregavam, os milagres aconteciam aonde eles pregavam. Então os milagres vinham pela palavra. Vamos lá, milagres pela palavra. Quando se pregava o evangelho, os milagres aconteciam. Mas havia pessoas curadas, havia pessoas libertas, havia. Não tanto quanto nos evangelhos, né, que a gente chama de evangelho, porque está escrito ali, evangelho de Lucas. Na verdade, os 4 que a gente chama de evangelhos são livros históricos, né? O evangelho começa após a cruz, né? Após a cruz. Mateus, Marcos, Lucas e João e Atos são livros históricos, está contando história ali do que aconteceu. Então a gente vê no livro de Atos bastante milagres, que a gente tem por milagre o que, irmãos? Uma pessoa curada, uma pessoa surda ouvir, um mudo falar, o paralítico andar, o cego ver, alguém ser curado de um câncer. E Deus pode fazer tudo isso, amém, irmãos? Mas a gente é ensinado que isso é milagre, que apenas isso demonstra o poder de Deus, que isso é um sinal de poder de Deus, que isso é um sinal da manifestação do reino de Deus. Então a gente vê um pouco menos de milagres no livro de Atos, tem bastante, mas um pouco menos ênfase. E nas cartas de Paulo você vê menos ainda, cada vez menos você vê falar de alguém curado, de alguém liberto. Você vê, por exemplo, o próprio Paulo, quando ele é picado, né, por uma víbora, ele é curado. Todo mundo acha que ele vai ser morto, mas ele é curado, ele fica vivo. Então você vê milagres ainda. Você vê cada vez menos, mas vê milagres. Mas a prova de que o evangelho está sendo pregado é alguém curado, é alguém liberto. A prova de que o evangelho está sendo pregado é um demônio manifestar. Isso é prova do evangelho? Não, não é prova do evangelho de Cristo.
É por isso que muitas pessoas são enganadas. Porque aonde tem um curandeiro, onde tem um profeta, onde tem alguém que faz algum revelamento, as pessoas vão correndo, ó, o profeta lá, ela vai. Tem gente que é todo mês, aonde tem, quanto mais esquisito for o missionário, ele acha mais legal. Esses dias eu ouvi uma propaganda assim, sapato para missionários. Aí o bico era um negócio assim, eu disse, meu Deus, tem diferença, eu não sabia, estou tanto tempo no evangelho, nunca tive um sapato de missionário. Quer dizer, tem diferença, para mim sapato é sapato, quem vai usar não importa. Não, mas agora tem sapato para missionário. Aí, roupa para as varoas, tem roupa para as varoas, irmãos. Então quer dizer, essa coisa de religião, entrou na igreja e fez a gente ficar pensando que essas coisas são moveres de Deus, mover de Deus, mover do Espírito Santo. E tem muita gente que tem ouvido aqui, tem ouvido ali na Guarani, a gente ministrar, a gente pregar, os obreiros falam, os líderes ensinam, mas ainda tem gente que acredita em todas essas coisas, que acredita em tudo, irmãos, acredita em revelação, de não sei mais o que. Você que ainda não leu o artigo que eu escrevi sobre revelação, eu mostro ali 4 ou 5 pontos, que não tem como você, irmão, ser enganado. Qualquer dia eu vou pregar, eu vou ler ele aqui, vou pregar ele aqui, vou trazer aqui para ler para vocês, para quem não leu ainda, não ouviu ainda. Porque tem gente que ouve aqui no centro, e ouve lá na Guarani, mas ainda continua acreditando em esquisitice. Tem gente que quanto mais esquisita o pregador, melhor é. Quanto mais esquisito é o culto, melhor é. Não basta ter oração, louvor, palavra, não basta. Não, tem que ter esquisitice. Quanto mais esquisitice tem no culto, a pessoa, olha para mim, presta atenção, a pessoa diz assim, ó, que culto poderoso. Poderoso por quê, irmão? Olha que forte esse culto. Forte por quê? Pelo que você sentiu? Pelo que você viu? Irmão, o culto não é forte pelo que a gente sentiu e nem por aquilo que a gente viu. O culto é forte por causa que nós cremos no evangelho. Eu não preciso sentir nem ver nada. Vou sentir, às vezes vou, eu sou ser humano, às vezes vou arrepiar todo, às vezes vou chorar. Mas e se não acontecer? Se não acontecer, não aconteceu. Isso são emoções. Mas eu creio no poder do evangelho, independente daquilo que eu vejo, independente daquilo que eu sinto. No mesmo momento que eu estou ouvindo o evangelho, os milagres estão acontecendo na minha vida. E eu vou mostrar para você isso. Então, aqui nós lemos que quando eles pregavam a palavra da sua graça, o Senhor permitia que pelas mãos deles se fizessem sinais e prodígios, milagres. Diga comigo, milagres. Mas que milagres, irmãos? Cura, libertação, milagre de um cego ver, milagre, que a gente no Brasil foi ensinado assim, que milagre é isso, tem que ter alguma coisa relacionada a um bem físico e material, é milagre. Milagre no Brasil, e não só no Brasil, em algumas outras nações, milagre é algo físico que eu recebo ou natural que eu recebo. É um carro que, não sei de onde, apareceu no quintal de casa. Milagre. Então, é milagre? Também é. Mas, irmãos, Jesus veio para uma obra maior do que coisa material na nossa vida. A obra é maior do que isso, aleluia. A obra na cruz foi para que aconteça algo maior na nossa vida. E já aconteceu já. Aleluia. Tem gente que a gente fala meia palavra, o cara pega, né? Tem gente que fala meia palavra, tem gente que tem que explicar a frase toda. Olha só o que diz aqui, que milagres que testificam o evangelho. Qual é o milagre que testifica o evangelho, irmão? Qual é o milagre que testifica o evangelho de Cristo? Qual milagre? Romanos 1,16 diz assim: não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus
O Evangelho é poder de Deus. O Evangelho não é esquisitice. Fulano prega o Evangelho. É muito esquisito o negócio? Não é o Evangelho. O Evangelho é bem simples. Simples demais. Deus jamais ia fazer algo difícil para a gente compreender, não. Ele atinge aqueles que não conseguem entender quase nada do que o mundo ensina, mas ele consegue entender o Evangelho. Porque o Evangelho é simples. Então o Evangelho é o poder de Deus. Então quer dizer que o Evangelho não é girar na igreja? Não. O Evangelho não é rolar no chão na igreja? Não. O Evangelho não é subir no monte e pegar graveta acesa. Oh, aleluia. O Evangelho não é. O Evangelho é o poder de Deus. Isso é o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para uma operação de milagre. Mas qual milagre? O Evangelho, Romanos 1,16, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então o Evangelho é o poder de Deus para salvação. O maior milagre. Você e eu, nós já recebemos o maior milagre do Evangelho. Maior milagre. O Evangelho é o poder de Deus para ficar rico. O Evangelho é o poder de Deus, irmão, para a salvação de todo aquele que crê. Para que se ministra o Evangelho? Para a salvação de todo aquele que crê. Então o Evangelho, ele não é esquisitice. O Evangelho é simples. O Evangelho é simples. Uma vez, há uns 2, 3 anos atrás, disseram assim para mim: pastor, vamos para Israel, você vai ver que vai mudar o seu ministério, vai mudar o poder de Deus, vai mudar não sei o que, eu preciso ir para Israel. Poxa, eu achei que quando Jesus morreu na cruz, ele já tinha liberado o poder para mim. Não foi assim, irmãos? Foi assim, é assim que eu creio. Quer dizer, eu não tenho que ir para Israel para receber. Olha o que diz em Efésios, eu não lembro agora o versículo, eu estava lendo hoje de manhã ainda. Diz que Deus, dos gentios e dos judeus, Deus fez uma obra que fez um só povo para ele. Não tem diferença Israel, Brasil. Não tem diferença. Se entende? Não há uma unção especial, há uma história especial. Mas não há uma unção especial. Mas pastor, quem pisa em Israel volta assim. Eu também volto assim. Se entende? Então o que o Cristiano ministrou aqui, eu podia dizer agora de novo: o céu já está dentro de você. Você não vai buscar ele em Israel. O Evangelho não tem esquisitice nenhuma, é simples. O Evangelho é tão simples que ele não é para todo aquele que merece. O Evangelho é tão simples que ele não é para todo aquele que fez alguma coisa. O Evangelho é tão simples que ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Você crê, irmão? Então o Evangelho é para todo aquele que crê. Ele é o poder de Deus. Você está vendo que eu não recebo o poder de Deus na minha vida quando acontece uma esquisitice, ou quando alguém, meu Deus, um homem que todo mundo diz que a unção é magnífica, não sei mais o que, é uma unção que ele vem e toca em mim, agora sim, agora eu sou poderoso também, porque ele tocou em mim. Você entende? O poder de Deus não vem aí. O poder de Deus é o Evangelho. Quando que eu recebo o poder de Deus? Quando eu ouço o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus. Enquanto você está ouvindo o Evangelho aqui hoje, o poder de Deus está indo em cada área que você precisa de milagre, irmão. É simples, né? É para salvação de todo aquele que crê. Então não existe nada de difícil no Evangelho, de esquisito no Evangelho. O Evangelho não é a prova de que eu estou recebendo o poder de Deus. Não é o arrepio, não é o choro, não é o girar na igreja, não é rolar na igreja. Não é isso. Mas eu posso usar minhas emoções, pastor, pular, dançar, gritar, assobiar. Pode, irmão. Mas não quer dizer que isso você está cheio do poder de Deus. Eu estou recebendo o poder de Deus porque eu estou ouvindo o Evangelho de Cristo, o Evangelho da graça. É o Evangelho da graça de Deus.
não é qualquer evangelho, não é um evangelho que coloca você debaixo da lei, não é um evangelho que coloca você debaixo de jugo, não, esse não é o evangelho. E eu repito o que eu falei domingo aqui, você que já conhece a mensagem da graça, e se submete a orações, a qualquer mensagem desse tipo, e domingo eu vou falar até de canções, irmão, você está se colocando debaixo de um jugo desnecessário, se colocando debaixo de um jugo que você já sabe que não pertence a você, mas você se coloca, você se coloca, e a lei, a palavra de Deus diz que quem está debaixo da lei, está debaixo de maldição. Então você vem aqui, ouve o evangelho, mas você ainda precisa de alguém que profetize na sua vida, aí alguém que revele alguma coisa. Eu vou lá para ver com quem que eu vou casar. Você vai casar com quem você quiser, vai casar com quem quiser, não precisa nem revelar, você entende? Tem gente que mistifica tudo, né? Não, você vai, Deus me mostra onde eu vou trabalhar. Você vai trabalhar onde você está preparado, onde você vai procurar o emprego, é onde você vai trabalhar. Mas ouve o evangelho, que é o poder de Deus, que traz a direção para você, que é o evangelho para a salvação de todo aquele que crê, e aí depois fica buscando outros aditivos, adicionando coisa ao evangelho. Irmão, você não precisa adicionar nada ao evangelho. O evangelho simples é poderoso. O evangelho simples é poderoso. Eu ouvir o evangelho, esse evangelho, não é qualquer evangelho, eu ouvi esse evangelho, ele é poderoso na minha vida, poderoso. Eu não preciso adicionar nada. Se você está adicionando alguma coisa a mais no evangelho, para alguém crer, para alguém conseguir crer no que você crê, já não é o evangelho. Ah, pastor, mas a gente pode fazer na célula, por exemplo, um evento especial para convidar um amigo. Sim, isso não tem nada a ver, irmão. Você não está fazendo isso para a pessoa crer. Ela vai crer por causa da obra do Espírito Santo na vida dela. Isso não tem nada a ver. Tem gente que mistura tudo, não entende mais nada. Já misturou tudo, já não precisa nada mais. Eu nem sei mais como fazer. Deixa eu ensinar o que eu ensinei hoje para o meu barbeiro lá. Ele disse assim para ele: se você quer ter uma vida feliz com Deus, só veja Deus como Pai. Só veja Deus como Pai. Sabe, se desvencilha de regras, de todas essas coisas aradas toda, como dizia a irmã lá. Se desvencilha de tudo e veja Deus como Pai. Você vê Deus como Pai, olha só, irmãos, não é a palavra do Pai que tem poder na casa, irmão. Não é a palavra do Pai? É a mesma coisa na nossa vida. É a palavra do Pai que tem poder na nossa vida. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. De todo aquele que não peca, irmão? Não, de todo aquele que crê. Então não tem que adicionar nada ao evangelho. Vamos lá. Olha só o que diz aqui. 1 Coríntios 1, 22 e 24. Os judeus pedem sinais miraculosos, e os gregos procuram sabedoria. Então tem gente hoje que é assim. Tem gente que é como os judeus, que procuram sinais miraculosos. Qual é a igreja poderosa para mim ir? Eu preciso ir numa igreja que seja poderosa. Irmão, a igreja poderosa é a igreja que prega o evangelho da graça de Deus, o evangelho que transforma a vida das pessoas. É só esse evangelho que transforma. Então, tem pessoas que buscam sinais. Vou ligar aqui o programa da rádio para ver o que Deus fala comigo hoje. Poxa, vou ligar aqui um programa evangélico na TV para ver o que Deus vai falar. Aí tudo que o pastor diz lá na TV ele faz. Aí vem aqui, ouve o evangelho, aí faz uma mistura com a lei, olhando programa de TV evangélico. Aí vive com uma vida toda bagunçada, e diz: eu não sei porque eu não vivo uma vida plena com Deus. É porque às vezes você está crendo na graça de Deus, mas você chega em casa e se submete a tudo que a religião informa você.
Então, primeiro, não há esquisitice no Evangelho. O Evangelho não precisa de ser adicionado nada. E terceiro, você não precisa ficar procurando sinais miraculosos. Quero ver, hoje eu vim nesse culto aqui, vamos ver o que Deus vai falar comigo. Hoje eu vim para Deus falar comigo e Deus fazer aí acontecer um milagre na minha vida. Quero ver hoje se Deus está comigo, se realmente Deus está me ouvindo. Não, você veio aqui para ver sinais miraculosos? Então, irmão, você está no lugar errado. Você veio aqui para ouvir o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus. E você vai vir sexta, você vai vir domingo, você vai ir nas células quando nós iniciarmos de novo, e você vai vir o Evangelho, vai ouvir o Evangelho, que é o poder de Deus. Não vai ter outra coisa, nada mais, pastor, só o Evangelho. Mas só o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus, irmãos. Você vai ver o que mais é o Evangelho daqui a pouco. Ele diz assim, então uns pedem sinais e outros sabedoria. E ele diz assim em Coríntios: nós, porém, pregamos a Cristo crucificado. Olha que interessante. Quer dizer que uns ficavam procurando sinais, outros sabedoria. Mas eles não falavam de sinais ou de sabedoria humana. Eles falavam da obra consumada de Cristo. Olha a pregação deles. Não, uns ficam procurando sinais, outros sabedoria. Nós estamos falando da obra consumada de Cristo. Olha que poderoso isso, irmãos. Nós estamos, para você que não sabe, eu vou falar para você o significado da obra consumada de Cristo. Estão dizendo assim, uns estão procurando sinais, outros sabedoria. Nós estamos pregando que Cristo na cruz já nos abençoou. Nós estamos pregando que Cristo na cruz liberou milagre para a nossa vida. Nós estamos pregando que Cristo na cruz já nos deu o poder do Espírito Santo e Ele habita em nós. Então isso é pregar Cristo crucificado. Isso é pregar, irmãos, o Evangelho verdadeiro. Mostrar a obra consumada, o que você já tem, o que você já é em Cristo. Aleluia. É isso que eles pregavam. E ele segue dizendo o seguinte: esse Cristo crucificado, de fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Não é um escândalo? Não é um escândalo a gente falar, irmãos, com certeza você já falou para um amigo, para um familiar seu, para um colega de trabalho, alguma coisa que a gente ministra aqui, que eles ficaram assim, não, mas eles ficaram com a pulga atrás da orelha, dizendo, não, mas eu aprendi que não, que a gente tem que pagar o preço. E olha, tem uns que até se afastam, porque para eles é um escândalo o evangelho que a gente ministra. Não é o que ele diz aqui? Isso é um escândalo esse evangelho. Como assim você já é abençoado? Não, eu vou no culto domingo para mim ser abençoado. E não sabe que a reunião de domingo é a reunião dos abençoados já. É a reunião dos abençoados. Você entende? Então é um escândalo. Por quê? Porque o normal é buscar sinais miraculosos. O normal é encher prédios de igrejas buscando o quê? Cura divina, libertação. Não é? Esse é o normal. Então quando ouve sobre a obra consumada, você vem buscar cura, você... Na cruz do Calvário, Jesus já liberou para você o milagre da cura. Mas como assim? Eu vim buscar hoje. Estou esperando o apóstolo impor as mãos. Tem que impor as mãos do apóstolo. Se as mãos do apóstolo não me tocar, não serei curado. Pregar que nós já somos abençoados é um escândalo. Porque o normal é o que, irmãos? O normal é aquele nosso amigo está indo ao culto lá e já convida você também, vai ter um missionário de fora lá. Olha, o homem faz uma oração forte. Eu ainda comentava hoje com o rapaz, eu disse assim, olha, como que Deus vai revelar para o João que eu estou com um problema? Eu estou com um problema. Para mim fazer alguma coisa pelo meu problema. Ele não podia chegar para mim e dizer, irmão, o Gabriel vai atravessar a rua correndo ali. Aí eu digo assim para o João, diz para o Gabriel, para ele me falar, para me ir lá cuidar dele. Eu não podia ir lá cuidar dele, irmão?
Você está entendendo? Deus vai revelar o quê? Eu vou revelar para o João que o Gabriel está passando na rua lá, para o João falar para ele vir me pedir ajuda. Tem gente que ouve a revelação e diz assim, não, mas Deus falou através de um irmão lá na igreja, para mim agora pedir ajuda para Deus, para mim orar, para mim mudar minha vida. Meu irmão, Deus não vai falar para outro, para você pedir ajuda para Ele. Isso é muita loucura, irmãos. E tem gente que ouve a mensagem da graça, ouve sobre a nova aliança e vive atrás dessas coisas. Sem falar, irmãos, Jesus, sem falar em cada coisa que a gente vê na internet aí, que é um negócio, né? Ouve sobre a mensagem, você já é abençoado, irmão, você já é abençoado. Aí o cara vai lá e compartilha, se você fizer isso, você será abençoado. Jesus, tem que segurar a gente, né, irmão? Se você fizer isso, você será abençoado. Aí o irmão ouviu domingo na igreja que você mas agora ele compartilha no Facebook, se fizer isso, é abençoado. Jesus, só graça, né? Só pela graça, você entende? Então, deixa o Espírito Santo de Deus, irmãos, abrir os teus olhos, aceite Ele abrir os teus olhos. Aí diz assim ainda aqui, então isso é loucura para os judeus, é escândalo para os judeus, e loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tem alguém aí, irmãos? Tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e sabedoria de Deus. Aleluia! Irmão, nós não começamos a mensagem dizendo que o Evangelho é o poder de Deus? Mas agora ele está dizendo que Cristo é o poder de Deus. É porque quando a gente ministra o Evangelho, a gente ministra Cristo na vida das pessoas. Isso é poderoso, irmãos. O Evangelho é o poder de Deus, Cristo é o poder de Deus. Não está mais claro, né? Não está mais claro. Então, Cristo, olha só, mas para os que são chamados, eu e você, tanto judeus como gregos, né, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. É nisso que eu creio, é nisso que nós cremos aqui. Não pedimos sinais, nem sabedoria. Por quê? Porque Cristo, o Evangelho, é o poder de Deus. E olha que maravilha. Cristo está aonde agora, nesse momento, irmãos? Dentro de nós. Então quer dizer que o Evangelho, Cristo, o poder de Deus, já está dentro de nós. Já está. Então nós estamos levando tudo lá para o início do louvor, né? Lá para o início do culto, lá para o louvor. Então o poder de Deus, Cristo já está dentro de nós. O Evangelho é o poder de Deus na pregação de Paulo. Não tinha outro esquema. Não tinha outro esquema para pregar o Evangelho, era o poder de Deus. Você entende, irmão, que meia hora ouvindo o Evangelho é o poder de Deus? Você consegue entender isso? Mas não estou sentindo nada, mas eu só estou ouvindo. É o poder de Deus. A fé vem pelo ouvir. É o poder de Deus. Eu estou ouvindo, eu estou recebendo o poder de Deus. Por isso eu sempre digo, enquanto estamos pregando o Evangelho, aqui, enquanto você está ouvindo o Evangelho, você pode estar sendo curado de alguma enfermidade agora. O poder de Deus está em ação aqui. Aleluia. Mas pastor, eu não vi nenhum anjo, não tive nenhuma visão, eu não senti nada, eu não arrepiei, Não, irmão, você não vive pelo que você sente. Nós vivemos pela fé. Nós estamos aqui porque cremos que agora o Evangelho está transformando a vida de alguém. Cremos que o Evangelho está curando pessoas. Por quê? Porque o Evangelho já operou salvação na nossa vida. Olha só, 1 Coríntios 2 diz assim: minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Qual é o poder de Deus? O Evangelho, Cristo.
para que a fé de vocês não se baseie em sabedoria humana, em diz que, me diz que, disseram, falaram, um missionário falou, um pastor falou, um apóstolo falou, um religioso conhecido no mundo, no Brasil falou. Não, é para que a fé de vocês não se apoiasse em sabedoria humana, mas se apoiasse no poder de Deus. Qual é o poder de Deus? O Evangelho, Cristo. Você entende que a sua fé ela está toda em Cristo Jesus, irmãos? Aleluia! Toda a sua fé está em Cristo. Não tem outra coisa. Toda a nossa fé está em Cristo, que é o poder de Deus, que é o Evangelho. Ele diz assim: entretanto, falamos de sabedoria entre os maduros. Olha que interessante isso aqui. Eu fiquei pensando. Ele diz: olha, nós não, a nossa pregação não está baseada em sabedoria humana. Nós falamos de sabedoria entre os maduros. Que coisa isso aqui. Eu fiquei pensando quando eu estava preparando a mensagem. Sabedoria, palavras de sabedoria, se fala entre os maduros. Se fala entre os maduros. Olha só, ele segue dizendo: mas não da sabedoria desta era. Quer dizer, não é a sabedoria humana que se fala entre os maduros, ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Então, é uma sabedoria divina. Aí, a palavra de Deus fala em Lucas, e aqui eu quero encerrar a mensagem, voltando para o início do culto novamente. Então, Paulo, aqui nesse versículo que eu acabei de ler, ele fala duas coisas aqui, que o poder de Deus, o Evangelho, fala de dois poderes. Ele diz o poder do Espírito Santo e o poder de Deus. Quer ver? Eu vou ler de novo para você. Minha pregação e minha mensagem não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito Santo, para que a fé de vocês, que vocês têm, não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Então ele fala aqui do poder do Espírito Santo, do poder de Deus. Então a nossa fé, irmão, cresça nesse culto. A sua fé não está baseada em nada dessas coisas. Se você ainda fica ouvindo programa de rádio para receber a bênção de Deus, se submetendo a mensagens cheias de lei, cheia de velha aliança, cheia de jugo, irmão, coloca lá agora um pendrive lá com canção da nova aliança, com canção aí, essa que o Cristiano fez agora, muda esse negócio. Está sempre se submetendo a isso. Mas é tão bonita a canção. Mas é bonita, fala do quê? Nem vou seguir, porque eu vou falar disso domingo agora. Você entende? Fala do poder de Deus. Não se submeta a isso. Pastor, mas é muito meu amigo. Aí veio aqui em casa, aí me chacoalhou orando. Me chacoalhou. Eu deixei porque é muito meu amigo. É porque teu amigo te deixa chacoalhar todo, irmão. Que é seu amigo. Não, eu digo, não, mas eu estou crendo assim, diferente um pouco. Então, oramos juntos. Baixa as mãozinhas aí, fica do lado da mãozinha e eu oro aqui. Baixa as mãozinhas. Você entende? Você não precisa se submeter para agradar as pessoas. O importante é você estar, irmãos, debaixo da nova aliança. Mas pastor, por que não pode? Vai me trazer alguma maldição? Não vai trazer maldição nenhuma. Quando nós nos submetemos debaixo da lei, já estamos debaixo de maldição. Mas a maldição que eu estou falando não é uma maldição que, agora vai quebrar o carro, agora vai pegar fogo na casa, agora, meu Deus, minha mulher vai me deixar por causa da maldição. Não é essas coisas. É maldição de não estar debaixo do favor da graça de Deus, de estar desfrutando da bênção de Deus. Escute aqui, você nasceu para avançar, como eu falei domingo agora. Nós nascemos para desfrutar de uma vida abençoada. Amém, irmãos? Olha só, Lucas 17, 20. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de forma visível. Olha que sabedoria do Senhor Jesus. Os fariseus perguntaram: quando é que vem o reino de Deus? Assim, o reino de Deus não vem em forma visível. Vocês pedem sinais, mas o reino de Deus não vem em forma visível. Não é assim. O reino de Deus não vem
de forma que vocês estão esperando, pedem sinais, sabedoria humana, não é de forma visível. Como que é o reino de Deus? Então, nem pedir, irmão. Tem gente que pede, vem Senhor teu reino, eu quero o teu reino, vem o teu reino. Olha o que Jesus falou, o reino de Deus não vem de modo visível. Então o grande engano nesse tempo é pensar que o reino de Deus está se manifestando onde há curas, onde há milagres, como a gente conhece aqui, né, no Brasil. É um grande engano pensar, o reino de Deus está se manifestando naquela igreja, está se manifestando naquele lugar, vamos lá receber aquela unção. Mas Jesus falou, o reino de Deus não vem de modo visível. E como que é então, irmão? Ninguém vai dizer, o reino de Deus está aqui, o reino de Deus está lá, porque o reino de Deus está dentro de vocês. Aleluia. Então o reino de Deus está dentro de mim, o milagre está dentro de mim, o poder de Deus está dentro de mim, o Senhor Jesus está dentro de mim, o Espírito Santo está dentro de mim. Por que eu vou correr atrás de revelação, de profecia, de milagre, de curandeiros, de a terra de Israel, do sacrifício, faça um sacrifício? Jesus já está dentro de nós, o Espírito Santo está dentro de nós. Nós ouvimos o Evangelho, que é o poder de Deus. Eu não preciso correr atrás de nada mais. Nem a bênção vai correr atrás de mim, porque a bênção já está dentro de mim. Eu não corre mais atrás de mim. Eu quero que essa noite, irmão, seja um tempo meu e seu, de crescimento, em nome de Jesus. De crescimento. Eu gostaria de orar com você agora.